Bom, então, vamos lá, turma. Eu vou fazer a correção aqui da avaliação de vocês, tá? Já tenha dado um problema aí no momento de fazer, depois eu entendi o que aconteceu. Mas, enfim, fica de experiência para a próxima, tá? A primeira questão diz assim, ó. Para que uma planta se mantenha viva, a água e os sais minerais necessários à fotossíntese precisam ser retirados do solo e levados até a folha. Então, a água e sais minerais precisam sair do solo e ser levados até as folhas para fazer a fotossíntese. Ao mesmo tempo, os açúcares produzidos na fotossíntese devem ser distribuídos a todas as células da planta. Ou seja, o resultado da fotossíntese dos açúcares tem que chegar a todas as células da planta. A respeito desse processo, marca a alternativa correta. Como vocês estão vendo aqui, né, a letra A é a resposta certa, que diz o seguinte: a água e os sais minerais podem passar entre as paredes celulares ou podem atravessar o citoplasma nas células do córtex da raiz. Então, esse daqui é um ponto que eu mostrei para vocês na última aula, né? Da raiz, né? Pode ser absorvida a água e os sais minerais tanto pelos absorventes quanto pela parede da célula. E aí, então, ser carregado pelo xilema e floema, né? Até as folhas. Vamos ver porque as outras estão erradas. O movimento ascendente da seiva pelo floema ocorre devido à pressão positiva na raiz. Então, isso aqui está errado, porque a seiva, não está dizendo que seiva é essa, né? Pode ser a seiva elaborada. Mas, mesmo se fosse a seiva elaborada, não ocorre esse movimento da seiva elaborada de cima para baixo por conta da pressão positiva da raiz, tá? Ocorre porque na raiz, em outras células, vai estar com déficit de açúcar. Então, o açúcar sai de onde, por diluição, né? Sai de onde tem mais e vai para onde tem menos, tá bom? Até alcançar o equilíbrio. Esse é o intuito, né? Da circulação do açúcar pela planta, até alcançar um equilíbrio. O transporte de água para dentro do xilema ocorre por difusão simples, já os sais minerais são absorvidos no cilindro central. Então, nada a ver isso, né? Os dois ocorrem por difusão simples, tá? Absorção, só que todos pelo mesmo local, ok? A tensão provocada pela transpiração é responsável pelo transporte de sacarose. Não, na verdade, não é responsável pelo transporte de sacarose, e sim, né, da água e da seiva mineral ou seiva bruta, como nós costumamos dizer, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês nesse momento, isso daqui que eu estou falando, né, da resposta certa está aqui, tá? Então, vou abrir aqui o slide e mostrar para vocês. Então, ó, é aqui que está a questão, como a gente viu, né? Então, na questão está falando que aí, que a água e os sais minerais podem passar entre as paredes celulares ou podem atravessar o citoplasma das células do córtex da raiz. Então, aqui está isso que eu falei para vocês, tá? A água, ela entra por aqui, aí passa, então, pelo citoplasma das células ou pode passar entre as paredes celulares até encontrar, né, o xilema que está aqui, tá? Então, essa é a resposta que a gente está vendo aqui, né, correta, de acordo com isso que a gente está mostrando. Observe a imagem abaixo e escolha a alternativa que melhor diz respeito sobre ela. Então, essa imagem aqui é o quê? Está presente principalmente nas folhas e sua função é realizar a transpiração. Certo, é exatamente isso, porque isso aqui é o quê? É um estômago, né? Então, o estômago, ele faz esse processo de transpiração, né? A transpiração entra aqui também gases, né? E está presente nas folhas principalmente, mas também pode estar em alguns caules, né, que fazem a fotossíntese. Está presente no caule, sua função é reter água? Não, jamais. Né? Sua função é transpiração. Está presente na raiz e no caule, sua função é realizar trocas de gases. Ela tem a função também de trocas de gases, mas não está presente na raiz. Tá bom? Dificilmente vai estar na raiz e no caule, é na folha. Está presente na região pilífera da raiz e sua função é realizar a absorção de água e sais minerais, jamais, né, nas folhas, e jamais tem a função de absorção. Em toda árvore, a função é realizar trocas gasosas. Não, nem toda é troca gasosa, tá? Assim, aqui, né? O fluxo de seiva mineral no interior das plantas começa na raiz, que absorve água e sais minerais presentes no solo. Explique com suas palavras como ocorre esse processo, relatando o tecido envolvido. Então, o que nós temos aqui é seiva mineral, que começa na raiz, tá? Então, a absorção de seiva mineral pela raiz, eu vou compartilhar aqui novamente o slide para mostrar para vocês como ocorre isso daqui, tá? Então, o processo de absorção é exatamente isso daqui que nós vimos, tá? Então,
Como eu falei para vocês, a planta vai transpirar, né, pelas folhas, pelos estômatos lá, vai sair, além do oxigênio que elas transpiram, vai sair também vapor d'água. Esse vapor d'água que sai cria um déficit de água aqui em cima. Então, ocorre uma alta concentração de sais aqui, né? E aí, então, necessita de quê? De água, e essa água sobe por osmose, tá? Então, a concentração osmótica eleva a retirar a água da célula vizinha. Então, por ter uma alta concentração osmótica aqui, ó, a água sempre tende a subir. E essa água é absorvida aqui do solo onde a planta está com suas raízes, tá? Então, as moléculas de água, elas são unidas, estão unidas por ligações de hidrogênio, e assim ela sobe por esse fluxo até as folhas, né, pelo tecido, que é o xilema, tá bom? Então, é um processo de coesão, tá? Pelo qual mantém as moléculas de água unidas. E junto com as moléculas de água são trazidos também os sais minerais que a planta necessita aqui em cima no processo de realização de fotossíntese e de nutrição da planta em si. A palma, em geral, contém espinhos e isso dificulta o manejo para os produtores. Para facilitar a produção desta planta, a Embrapa Semiárido está realizando o estudo de palmas adaptado à região seca e sem espinhos, como é o caso da palma doce. Tá? Então, aqui é uma reportagem tirada dessa revista aqui. Aqui está a palma, tá? Então, palma Oputinha coccinifera, espécie bastante cultivada para servir de pastagem ao gado. Comparando a palma doce com aquela normalmente cultivada no semiárido, pode dizer que a palma doce seria mais vantajosa para a produção agropecuária por não apresentar o quê? Frutos com reserva de água? Não. Folhas modificadas em espinho? Flores? Não, jamais. Caule adaptado à falta de água? Também não. Raiz predominantemente fasciculada? Não. E sim a folha de defesa contra a herbivoria, né? Sabemos que a palma exibe esses espinhos como uma forma de defesa, tá? Tanto contra animais que possam se alimentar dela, quanto para a perda de água, ok? Então, a gente sabe que os espinhos são folhas modificadas, ok? São tipos de tecidos vegetais. Parênquima, xilema e conjuntivo, não. Conjuntivo é em humanos, tá? Vegetais nós estamos falando. Xilema, floema, conjuntivo, também não. Conjuntivo é humanos. Colênquima, esclerênquima e muscular, também não. Muscular é humano, né? Parênquima, colênquima e esclerênquima. Então tá muito fácil. Vamos para a cortiça. A cortiça é um tecido vegetal impermeável e flexível, ao mesmo tempo com estrutura que pode ser comprimida até a metade do seu volume, sem perder sua elasticidade. É amplamente utilizada para a produção de rolhas na vedação de vinho engarrafado. A cortiça só pode ser retirada de árvores com idade de 25 e 30 anos, e após essa primeira extração, apenas a cada 9 anos será possível sua retirada novamente. O principal país produtor de cortiça é Portugal, pois a árvore que a origina é muito comum no sul do país, principalmente na região de Alentejo. Qual tecido da planta fornece matéria-prima para produzir a rolha de cortiça? É o lenho? Não. O lenho é o quê? Xilema, né? Esclerênquima palissadisco? Não, porque o esclerênquima também é um tipo de tecido de sustentação, mas não tem nada a ver aqui com a cortiça. Colênquima também não, porque o colênquima ele preenche, ele gruda ali o espaço, né? A feloderme também não. Sabemos que a feloderme é uma camada da epiderme que está ali, né, que fornece ali um tecido para ambas, tá? Na verdade é o suber, que faz parte também da epiderme, tá? Que é a parte morta da epiderme. É o suber, tá ok? Suber a parte morta da epiderme. Então, está retirando nenhuma parte morta. Sobre histologia vegetal, assinale o que for correto. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, nos vegetais, o revestimento é feito por uma epiderme, que pode conter uma ou várias camadas de células fortemente unidas. Essas células, que são de forma hexagonal, ondulada ou retangular, possuem um grande vacúolo central que limita o citoplasma a uma delgada região periférica próxima à parede celular. A parede celular funciona como um revestimento extra, além de proporcionar a sustentação da célula vegetal. Então, essa questão aqui, então essa alternativa aqui está certinha, né? Então, tudo isso daqui está ok. A epiderme é revestida externamente por um lipídio chamado cutina, que a torna impermeável. Então,
na verdade, essa questão aqui, gente, ela está errada. Por que está errada? Não é cutina, é cutícula, né? Então, o lipídio é chamado de cutícula e não de cutina. O restante está tudo certo. São comuns nas células vegetais os pelos uni- ou pluricelulares com função de defesa, secreção e controle de respiração. Nas folhas das plantas carnívoras, esses pelos promovem a síntese de enzimas proteolíticas. Não, está errado, tá? Primeiro que esses pelos, né, eles não têm a função, eles têm a função, na verdade, de defesa contra a água, tá? Mas só que esses pelos, eles não são uni- ou pluricelulares, ok? Eles também não controlam a respiração. Então, um dos maiores erros aqui é isso, tá? Elas são pluricelulares e não controlam a respiração. A outra. Em muitos vegetais, o revestimento mais externo do epiderme é constituído por várias camadas de células mortas, dotadas de uma parede bastante espessa formada por uma cera chamada suberina. Essas células dão origem a um tecido de sustentação vegetal chamado de suber. Certinho. Ok? Lembra que nós vimos ali do suber, que forma a cortiça? Agora vamos para o 16. O suber pode apresentar lenticelas, pequenos relevos com uma passagem na região central, por onde ocorre a troça gasosa entre o vegetal e o eixo externo. Sim, essas lenticelas são verdadeiras. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada, porque são lenticelas. Então, como essas plantas elas apresentam uma camada muito espessa, né? Então elas vão apresentar essas lenticelas, que são essas estruturas aqui, as aberturas, pequenas aberturas que ocorrem na planta, aqui, ó. Tá? São lenticelas. Uma casca, então esse daqui é o que proporciona, a gente acha que é espinho, mas na verdade são lenticelas. Ou então, aqui, lenticelas, tá? Essas estruturazinhas aqui que tem nas plantas. Então agora vamos para a última questão. A madeira é um recurso natural renovável, amplamente utilizado, por exemplo, na construção civil, moveleira e indústria de celulose. O tipo específico de tecido da planta que nos fornece a madeira é o xilema, né? O xilema secundário, porque o xilema primário ele é vivo e é fino, né? Mas o xilema secundário ele é morto e espesso. Lembra aquelas camadas que a gente viu, né, do xilema secundário, que formam aqueles anéis? Vou mostrar aqui para vocês uma camada, né, do xilema secundário, para que vocês possam ter uma noção. Aqui está então o xilema secundário, que é essa parte aqui, ó, tá? Que está morta aqui no meio. Que a gente chama de cerne, tá? Então isso aqui é um xilema secundário, deixa eu ver se tem outra foto aqui, ó. Isso aqui tá ótimo, tá? O xilema secundário aqui também, e o cerne, tá? Então esse daqui é o xilema secundário. Esse alburno também acaba sendo, né, o xilema, mas esse cerne aqui é o xilema secundário. Na verdade, o cerne e o alburno fazem parte do xilema secundário, ok? O primeiro xilema está aqui, ó, tá? Que é o que está fazendo literalmente o transporte. Mas, na verdade, todo esse alburno aqui ele faz transporte de seiva mineral, tá? Ou seiva bruta ou mineral, né? Vamos dar uma olhada, eu pensei que era a última, mas não é. Vamos lá, ler informações abaixo. A batata é um alimento rico em amido e muito utilizada como principal item da alimentação em muitos países. Foi levada para a Europa pelos espanhóis quando esses invadiram as civilizações andinas. Na Irlanda, tornou-se o principal item de alimentação da população. No entanto, entre 1846 e 1850, um fungo atacou a plantação de batata, danificando as folhas e os tubérculos. As plantações foram destruídas e se estabeleceu um período de fome na região. Muitas pessoas chegavam a comer as batatas apodrecidas, e povoados inteiros foram dizimados pela fome e por doenças como tifo e cólera. Assinale as proposições em relação às batatas. São exemplos de vegetais do grupo das angiospermas? Sim, verdadeiro. São vegetais que apresentam flores? Sim, verdadeiro. A principal parte da planta que serve como alimento é a raiz? Não, porque é o caule, né? A batata em inglês é o caule, então essa aqui é falsa. Se o caule é do tipo lenhoso? Não. Então a 1 e a 2 estão corretas, né? Somente a 1 e a 2. O caule é do tipo tuberoso e a raiz não é a batata, tá? A batata que nós comemos é o caule. Mais uma questão. Em 2018, uma polêmica decisão condenou a empresa Monsanto a pagar uma indenização milionária para um jardineiro por considerar que o herbicida Roundup, cujo princípio ativo é o glifosato, teria sido responsável pelo desenvolvimento de um câncer no indivíduo
Apesar de diversas pesquisas já terem sido desenvolvidas e com resultados não conclusivos sobre as propriedades cancerígenas do herbicida, um dos efeitos do glifosato nas plantas é o prejuízo na formação do esclerênquima, que é um tecido. O esclerênquima é um tecido de quê, gente? Cujas células permeáveis são capazes de dividir, se adaptar ao crescimento da planta? Não. Da sustentação da planta, formando principalmente as células mortas ricas em lignina? Sim, né? O esclerênquima é esse. Ele está ali junto com o xilema. É isso? Flexível que ocorre em caules e raízes jovens? Não. Da sustentação de plantas formado por células vivas com reforço de celulose? Também não, né? Semelhante ao colenca, ambos contendo reforço de lignina. Então, a resposta certa é essa daqui, né? Porque ele é rico em planta. Desculpa, ele é rico em células mortas. E essas células mortas contêm lignina, que dá a força à planta. Ok? Então, essa é a correção. Espero que vocês tenham aí ido bem. Ok? E até a próxima.